Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem nos fala é o pregador Bruno Pacheco do canal Pregador Bruno Pacheco Oficial. Em nome do Senhor Jesus, eu vim gravar este vídeo para tirar as dúvidas de alguns irmãos sobre acerca de um assunto, de dois assuntos na verdade, que eles causam duas coisas hoje na igreja, que na verdade eles são de dois caracteres na igreja, os quais vou falar aqui: reticente e relevante. Essas duas coisas a qual vou falar aqui nesse vídeo com você em nome do Senhor Jesus, elas causam reticência em meio à igreja de Cristo, em meio à igreja do Senhor, e também em meio ao ramo pentecostal e neopentecostal também. Estou falando acerca de duas coisas: a transferência de unção e o cair pelo o poder de Deus, que hoje é, vamos dizer assim, como se fosse uma moda na igreja de Cristo, como se fosse um modismo que tem invadido a igreja de Cristo nos últimos dias. Ao longo dos séculos nós temos visto pregadores, visto pastores, visto conferencistas, membros de igrejas, membros de ciclos evangélicos, pentecostais e neopentecostais trazer este modismo para a igreja de Deus. A grande verdade é que muitas pessoas não creem na transferência de unção e no cair pelo poder do Espírito. Mas eu quero mostrar dois vídeos a você hoje, e vou estar comentando acerca desses dois vídeos, aos quais eu já vi os dois na internet, aos quais eu já vi os dois vídeos aos quais eu vou mostrar aqui. Eu já vi os dois há muito tempo atrás e quero mostrar a você estes dois vídeos. Vamos lá então? Quero mostrar a você aqui os dois vídeos ao qual eu estou falando, e vamos comentar cada um deles. Nós vemos nesses vídeos grandes homens de Deus, grandes homens que alegam ter em si a unção do Espírito Santo, e estes grandes homens alegam em si ter a unção do Espírito Santo, e estes grandes homens praticam de algum modo o cair pelo poder de Deus. Vamos ver nesse vídeo homens como Benny Hinn, Chris Oklahoma e grandes homens de Deus transferindo a unção do Espírito. Mas a pergunta que eu quero fazer a você, a pergunta que eu quero questionar você através desse vídeo é essa: transferência de unção ou modismo da igreja? É o que vamos ver nesse vídeo a partir de agora. Acompanhe. You may not understand this, I don't either.
I don't either. But when the Lord talks to me, I obey him. It's just that simple. There's nothing more to it. Are you ready, guys? Fire! Take it! Whoa, 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 whoa! Pick him up! Here, brother! Yeah! Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! Marakate pialvakante mante remo. Take the fresh breath of the Spirit. Show what's going on. Cancer, Pastor! Cancer! All the pain is gone in his chest! We break it in the name of the Lord. Bring him up. Holy, holy. What's going on? Lupus, all the pain is gone. Whoa, 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 whoa. Pick it up. What's wrong with her? What's wrong with her? Lupus! Oh, it's in Jesus. Holy, holy. Whoa, 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 whoa. Here, guys. Whoa. Worthy is the Lamb. Joshua, 15 years old. Joshua, 15 years old. And He was in a fire when he was 3. It caused traumatic symptoms. He could not speak correctly. could not what? He stuttered for 13 years. Whoa. Bring him up. She was in the choir. Huh? She was in the choir. Her glasses fell off. She could see. See what? See what? She's in the choir. Her glasses fell off. And now her eyes. Worthy is the Lamb. Cancer, Pastor! Cancer. Cancer! All the pain is gone! God, the anointing. Holy, holy. What's going on there? Cancer, cancer. All the pain
arthritis, her feet, they're twins. God heal them tonight. Whoa. Infection, collapse, pain, severe lower back. What happened? Tumor disappeared. Stroke, 3 days ago, a stroke. All the pain and paralysis is gone. What's going on there? She had a stomach condition all healed tonight, and her husband had problems with his feet. All pain gone. Esse, para quem não sabe, Benny Hinn foi ele o escritor de livros como Bom Dia Espírito Santo, A Unção e outros. Lift your hands to heaven, saints. Come on. Foi também o responsável por consagrar o apóstolo Agenor Duque, apóstolo muito conhecido na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, vem constantemente a cruzadas ao Brasil. Get it. Quick. Get down there. Get down there. Take it! É impressionante a manifestação do poder e da glória. Showing hands, quick. Showing hands, I said, quick. Take the anointing! Marakate Pialvakanti Mante Remo. Come here, girls. All 3 of them. Holy. Worthy. Join hands right here, quick. Take the fresh breath of the Spirit. You may not understand this. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. Lift your hands and drink it in.
Meus amados irmãos, como nós vimos aí no vídeo, nós vemos o pastor Benny, pastor americano, em 2010, se eu não me enganar, eu não li o início da introdução do vídeo. Eu vou voltar um pouquinho para eu poder ver o início da introdução do vídeo, onde aparece o nome da cidade onde ele está. Só para não inteirar um pouquinho. Eu vou voltar aqui um pouquinho para que eu possa ver melhor. You may not understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. It's just that simple. There's nothing more to it. Deixa eu ver aqui um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Foi em Atlanta, na Geórgia, em abril de 2012, essa manifestação. Portanto, então, mas o que me interessa aqui nesse vídeo é comentar sobre o primeiro fato que acontece nesse vídeo: as pessoas caindo no poder do Espírito. E eu vou usar um texto muito conhecido dos irmãos. Quem conhece a Bíblia sabe deste texto ao qual vou mencionar e ao qual eu vou falar. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas. No segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 1 e 2. Eu vou botar aqui para quem não tem Bíblia poder ler no vídeo, em nome de Jesus. Eu vou colocar o versículo aqui para que os irmãos possam ler o versículo da palavra. Eu vou estar colocando aqui na tela, vai demorar um pouquinho para carregar o vídeo, mas vamos lá, em nome do Senhor Jesus, ler e entender melhor o que a Bíblia nos declara sobre tal movimento, sobre tal manifestação. Vamos ver melhor aqui o que a Bíblia ela de fato nos apresenta e de fato nos diz sobre o primeiro fato que eu quero comentar, que é sobre o cair pelo poder do Espírito. É notável que nós vemos isso no vídeo, nós vemos isso há pouco no vídeo, e eu quero comentar aqui usando a palavra de Deus. Eu vou colocar o livro da Bíblia aqui para que os irmãos possam entender melhor aquilo que será passado através deste vídeo, em nome do Senhor Jesus. Você que pode, você já vai comentando aí. Desculpe os anúncios aqui que aparecem das notificações. Eu prometo que no próximo vídeo, eu garanto, não prometo, mas eu garanto que no próximo vídeo tentarei resolver esse problema, que até ser um tanto chato, mas vamos lá. Vamos para segunda Crônica, o livro de segunda Crônica 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre tal fenômeno, sobre tal fato. Estarei carregando aqui a página para você. Vamos ler dois versículos
apenas da palavra de Deus, e eu vou interpretá-los de forma bem contundente, da forma que está na Bíblia, da forma que está expressa na Bíblia. Eu não quero sair do contexto bíblico, eu não quero sair do contexto para que não haja heresia naquilo que vou falar, para que não haja ponto de heresia no meu comentário. E eu quero aqui refutar apenas 2 versículos, o versículo 1 e o versículo o versículo 1 e o versículo, vamos ler os 3 primeiros, vamos ler os 3 primeiros versículos para que nós possamos entender e para que nós possamos ter maior noção daquilo que Deus está falando em sua palavra. Aqui estão os 3 versículos. O versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória tinha enchido a casa do Senhor. E diz assim no versículo 3: e todos os filhos de Israel, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se o seu rosto sobre a terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou ler o versículo 3 novamente, que diz assim: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu quero fazer um comentário através dessa palavra, através destes 3 versículos que nós acabamos de ver. Eu quero fazer um comentário que tem tudo a ver com o vídeo. E veja bem, a Bíblia nos declara que os sacerdotes, eles não podiam entrar no templo, porque tamanha era a glória do Senhor, tamanha era, muito grande era a glória do Senhor, muito grande era a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade. E a Bíblia diz que os sacerdotes não poderiam entrar no templo. Então ali, neste texto, nós vemos uma manifestação clara e maciça da glória de Deus. Nós vemos uma manifestação muito clara, contundente e maciça da glória de Deus. Então, baseado nesta palavra e nestes versículos, eu creio que pode haver sim a manifestação do poder de Deus, de forma que uma pessoa venha a cair. Eu acredito sim que haja a manifestação do poder de Deus de tal forma que a pessoa venha a cair. Tanto que até na igreja onde eu congrego, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Uruguai, missão da última década, houve sim muitas vezes esse fenômeno dentro da igreja. Houve sim fenômenos em que o pastor, o apóstolo, muitas vezes estava ministrando e houve pessoas impactadas pelo poder de Deus. Então, baseado neste vídeo que nós acabamos de ler, baseado na palavra, eu acredito sim que haja a manifestação do poder de Deus desta forma. Eu não acredito que
o poder de Deus, eu não creio que o poder de Deus não possa agir dessa forma, mas eu acho o contrário. Eu creio que o poder de Deus pode sim agir dessa forma, ele pode sim se manifestar dessa forma, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito de Deus se manifesta como quer, como se achar aprazível. Então eu não posso determinar, como muitas pessoas dizem, que o Espírito Santo de Deus não possa agir assim. Eu não posso usar um texto da Bíblia para dizer que o Espírito de Deus não possa agir assim. Eu até quero deixar um texto bíblico para você. Eu vou estar anotando aqui o texto bíblico que vai aparecer aí na sua tela. Eu vou estar anotando aqui o texto do livro de Efésios. Um pouquinho. Eu vou estar anotando aqui o texto do livro de Efésios para que você possa entender melhor o que a Bíblia nos declara sobre tal assunto, sobre tal questão aí abordada na igreja de hoje. Vamos ver aqui o texto de Efésios. Efésios 5. Efésios 5:18. Vamos ver aqui. Almeida Corrigida e Fiel. Ok. Vamos ver aqui o que diz o texto. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a Bíblia nos declara, a própria Bíblia nos apresenta um parâmetro, uma resposta a tudo que ela mesma nos declara, ela própria nos declara. Nós podemos entender que ser cheio do Espírito Santo pode abranger vários tipos de manifestação, várias formas de manifestação. Hoje na igreja nós vemos pessoas que fique claro que eu não estou interpretando que o Espírito Santo é assim, não. Eu estou interpretando as manifestações em si. Porque o Espírito Santo muitas vezes ele mexe com o emocional da pessoa. Ele mexe com a emoção da pessoa. E vai da forma da pessoa expressar como está sentindo o Espírito Santo. Então, as formas, choro, cair, riso, são nada mais, nada menos do que expressão daquilo que a pessoa está sentindo quando recebe o Espírito Santo. Nós vemos o próprio Davi, quando dançou na presença de Deus. Nós vemos fenômenos como o dom, e agora eu quero entrar no dom. O dom também é uma manifestação do Espírito Santo. Nós vemos os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. E hoje na atualidade nós vemos, hoje na atualidade não é diferente. Nós vemos pessoas que choram, que riem, que caem, que sapateiam, que falam em línguas estranhas. E essas manifestações não são o Espírito Santo quem faz, mas essas manifestações expressam a emoção da pessoa. A pessoa expressa emoção ao sentir o Espírito Santo, e é a forma que a pessoa reage, é a forma que o Espírito Santo dá a ela para reagir às manifestações. Mas isso não é o Espírito Santo em si. Isso não é somente uma manifestação velada do Espírito Santo. Tanto que a pessoa pode chorar e ser batizada com o Espírito Santo. Velada, que eu digo, quer dizer que ela não é uma manifestação única. Então, o cair pelo Espírito Santo, ele não é
uma manifestação única do Espírito Santo. Velada, que eu digo, é uma coisa única, centralizada. Para você que não entendeu, eu vou estar explicando melhor. Velada, que eu digo, é uma manifestação única. Quer dizer, uma manifestação única. Então nós vemos que o cair pelo Espírito Santo, ele não é uma manifestação única. Há várias manifestações, há várias formas de o Espírito Santo agir. E quando falamos de Espírito Santo, não falamos só em fogo, só em reteté, só em línguas estranhas, não falamos somente disso, mas falamos também dos atributos do amor, da mansidão, da temperança, da bondade, da benignidade, da longanimidade. Falamos acerca de muitos frutos que tem o Espírito Santo. Eu quero que você entenda, podemos separar o Espírito Santo em três coisas: manifestação. Manifestação, aqui no caso, eu falo a manifestação corpórea. Manifestação, dons e frutos. Você tem que aprender a separar. Há três coisas do Espírito Santo: manifestação, dons e frutos. Você tem que aprender a separar o que é mais importante para o crente, o que é mais importante para o cristão. Não é a manifestação nem os dons, mas sim os frutos do Espírito Santo. Eu quero ler um texto com você, ao qual está no livro de João. Vamos ler um texto que diz em João 15 sobre os frutos. Vamos ler aqui o texto ao qual diz em João 15. Depois eu vou usar o livro de Gálatas para que você possa entender, para que não fique uma coisa velada e que não pensem que eu esteja pregando heresia. João 15. Aqui. Jesus falou em João 15 sobre a videira e os frutos. Vamos ler até o versículo 5, mais ou menos. João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor Jesus acerca dessas coisas. Jesus dizendo isso. Esse é Jesus dizendo isso no Evangelho. Olha o que a palavra diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa aquela, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos falaram. Está em mim, eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Todo aquele que está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós entendemos que aqui Jesus e o Espírito Santo, eles se tornam duas pessoas únicas. Eles se tornam duas pessoas juntas. Eles não se separam, assim como o Pai também. Se nós estudarmos a Trindade, nós veremos que os três são duas pessoas únicas. Os três são três pessoas únicas, perdão. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 7, para que eu possa acrescentar o comentário que estou falando com você aqui agora. Vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5,
versículo 7. Vamos ver aqui, vamos ver este texto ao qual a palavra de Deus nos relata, a palavra de Deus nos fala, e nós podemos entender muitas coisas acerca do Espírito Santo na palavra de Deus. 1 João 5,17, vamos ler. Não, errei aqui, vamos voltar. 1 João 5,7, perdão, eu errei aqui, mas faz parte. 1 João 5,7, vamos ler o que diz o texto. Eu estou corrigindo a minha falha, em nome de Jesus. 1 João 5,7, que nos diz mencionado na palavra de Deus. Seguindo o 5 aqui. Estou com um pouco de dificuldade aqui porque apagaram a luz aqui. Aí, porque são três os que testificam o céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a palavra aqui? A palavra diz que os três são um só. Quem é a palavra? Se nós entendermos e se nós lermos, a palavra vai dizer, e eu já estou indo para o final do vídeo, se nós entendemos e se nós lemos, desculpem as interferências aí, se nós entendemos e se nós vemos que os três são um só: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, quem é a palavra? A palavra é o próprio Jesus. A Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então o Verbo e a palavra era Jesus. Então, a quem está se referindo João 5,7? Nada mais, nada menos que os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vemos que os três se unem, os três não se separam, e um testifica do outro. Então, o que eu quero chegar? Qual a minha conclusão acerca disso? A minha conclusão é que, se você diz que tem o Espírito Santo e não tem os frutos mencionados por Jesus, você não tem o Espírito Santo. Você não está com o Espírito Santo. Você não tem a natureza de Cristo. A própria palavra vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a própria palavra, ela nos declara, ela nos fala acerca destas coisas, ela nos diz acerca destas coisas. Então eu acredito que há essas manifestações, sim, essa manifestação, sim, o cair no Espírito. Eu acredito que possa acontecer, mas isso, claro, se for do Espírito Santo. E a melhor maneira de saber se é do próprio Espírito ou não é vendo os frutos de uma pessoa, é vendo o que uma pessoa propaga, o que uma pessoa acredita, o que uma pessoa crê, o que uma pessoa fala, como uma pessoa age. Então nós podemos ver de várias formas. Eu vou ao último vídeo, mostrar para você o último vídeo, e estarei dando o meu comentário final sobre esse vídeo. Agora vamos ver o segundo fato: a transferência de unção. Acompanha comigo aqui, vem comigo aqui, porque eu quero te mostrar.
we begin to preach, we release air, we release spirits. The Greek word is pneuma. It means wind. It comes out in the word. How did it touch you? That's the spirit. That's the spirit. Do you understand what I'm talking about? The anointing, it is the anointing. Rivers of living water shall flow. Yeah. That's why people fall. When the spirit contacts your spirit, it overwhelms your spirit. That's the Holy Ghost contacting a man's spirit. They're like signals. And when the spirit moves into your spirit and takes a hold of your spirit, anything can happen. It is used in blessing and it is used in judgment. For God's children, it is used in blessing. In the name of the Lord, we release Aí these está signs and wonders Benihim com o anointing profeta Chris on every Oklahoma. pastor. Touch, 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 touch. Minister to them, Pastor, please. You just lift your hands and it's already on you. All you have to do now is just go release it. This is Christianity. Christianity is not a religion. There's so many people who think it's one of the world's best religions. It is not a religion. It is eternal life in a human vessel. That's what Christianity is. It is the divine life at work in a human person. That is what Christianity is. Being born again. Not of corruptible seed, but of incorruptible. By the word of God, which liveth and abideth forever. And once you're born again,
God wants you to live by His words. He wants you to live every day by His words. Think His word. Talk His word. Walk His words. Okay? Então, aí nós vemos uma clara manifestação sobre transferência de unção. Só que o que me deixa encucado é a questão da palavra de Deus. É a questão do que está escrito e embasado na palavra de Deus. Vamos ler o texto de... deixa eu deixar aqui. Vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler esse texto. O texto de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler daqui a pouquinho. Eu vou estar colocando aqui o texto para que você possa meditar na palavra de Deus acerca daquilo que Deus está falando. Eu espero que os anúncios aí não tenham te atrapalhado acerca dos comentários que eu estive dando no vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 2. Vamos ver aqui o livro de 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 9 até o versículo de número... Deixa eu marcar aqui. Está marcando aqui para que você possa... do versículo de número 9 até o versículo de número 13. Vamos ler aqui. Vamos ver o que diz a palavra de Deus acerca disso. Que diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 9 ao versículo de número 13. Excedeu que, havendo passado Elias, disse Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me veres, não se fará. Excedeu que, indo, andando e falando, um carro de fogo com cavalos de cavalos de fogo separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, aqui nós vemos que a palavra de Deus diz que Elias estava andando com o seu servo Eliseu. Nós vemos que a palavra de Deus nos fala, que a palavra de Deus nos diz claramente que Elias estava andando com o seu servo Eliseu, com o seu discípulo Eliseu, e a Bíblia nos declara que Elias estava prestes a ser tomado, a ser arrebatado ao céu. Mas antes, a Bíblia vai nos declarar que Elias, sendo generoso de coração, ele fala a Eliseu: pede o que queres que eu te faça. E a Bíblia declara que Eliseu pede porção dobrada do teu espírito. A Bíblia diz espírito,
A Bíblia não diz unção. Nós temos que separar aí. A Bíblia diz espírito, a Bíblia não diz unção. Eliseu pediu o Espírito Santo. Eliseu não pediu a unção em si. A unção veio depois que Eliseu recebeu o Espírito. A unção veio depois que Elias recebeu o Espírito. Elias precisou, depois que Eliseu, a unção veio depois que Eliseu recebeu o Espírito Santo. Eliseu precisou receber o Espírito primeiro, para depois receber a unção. Então, hoje nós vemos uma confusão notável acerca desse assunto. Nós vemos uma confusão e uma tremenda um tremendo equívoco acerca deste assunto, que é tão importante para os ministérios hoje. Tem gente confundindo Espírito com unção. A unção ela é dada pelo Espírito Santo. A unção ela é dada pelo Espírito Santo. A unção é o poder que Deus dá ao crente, e não o Espírito em si. Deus dá o Espírito para depois dar a unção. A unção é para prodígios. O Espírito faz parte da vida do crente. O Espírito faz parte. Tanto que a própria Bíblia diz que o Espírito, ele é uma pessoa. Então, como pessoa, ele tem atributos. Antes de ter a unção, antes de ter o poder, antes de ter a glória em si, ele é uma pessoa. Então, o que primeiro vem é a pessoa do Espírito Santo, e não a unção em si. Nós temos que entender que essas duas coisas não se separam. Essas duas coisas não se separam, mas nós temos que fazer separação do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Eliseu pediu do Espírito, não da unção. Ou seja, do Espírito Santo. Ele pediu do Espírito Santo que Elias portava, e não da unção. E tem gente que diz, a mesma unção que a Elias passou para Eliseu é a unção que eu passo a você. Isso não existe, porque Deus reparte a cada um conforme aquilo que Ele quer. Deus dá unção a cada um. Nós podemos impartir dons, e não a unção, não o Espírito. Não a unção, desculpe a palavra. Nós podemos impartir o Espírito, nós podemos. A unção, não. Porque a unção ela é dada a cada um para o que for útil. Ela é dada a cada um para uma específica tarefa. Então, nós não podemos impartir a unção. Nós podemos impartir do Espírito. Do Espírito nós podemos impartir. Nós podemos ministrar o Espírito Santo sobre uma pessoa, mas não que a mesma unção de um ministério vai estar sobre nós. Mas a unção do Espírito Santo vai estar sobre nós, mas não exatamente a mesma unção. Não exatamente a mesma, porque senão nós veríamos muitos homens com o espírito de Elias. Nós veríamos muitos homens com o espírito de Elias. O povo ele faz um equívoco, e o que Elias passou foi a capa, não a unção em si. Através da capa a unção veio. E é isso que nós temos que entender, que a capa de Elias foi deixada, e não a unção somente. Foi deixada uma capa para Eliseu com a unção de Elias, com a unção que estava sobre o ministério de Elias, mas não a mesma. Tanto que a Bíblia nos declara que Eliseu fez milagres maiores do que Elias. Então
eu vejo que a unção, ela é dada a um para o que for útil. A própria palavra de Deus diz. Então, a unção é dada a cada um para o que for útil. Então, se eu tiver um filho, vamos supor, por exemplo, já estou terminando o vídeo. Se eu tiver um filho, vamos supor, por exemplo, e eu tenho unção no meu ministério, eu prego, sou pregador da palavra. Se eu tiver um filho, por exemplo, eu vou ministrar a unção sobre ele. Vamos dizer que eu vou impartir a unção sobre ele. A unção que estava no meu ministério, a unção que estará no ministério dele, não será a mesma que estará no meu ministério. Será mais do que estava no meu ministério. Será mais da unção que estava no meu ministério. Então, não é a mesma unção em si. Ela muda. A unção muda conforme você for ministrando, for transferindo. E a palavra transferir quer dizer impartir. E impartir, ao meu ver, eu vejo da mesma coisa que ministrar. Então a unção é nada mais nada menos. Então a transferência de unção não é uma transferência em si, não é uma coisa velada. A transferência é nada mais nada menos do que a ministração do Espírito Santo, a ministração do poder de Deus. E eu vou estar deixando um último comentário aqui, vou estar fazendo um último comentário antes de terminar o vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like nesse vídeo, porque em breve nós teremos muito mais vídeos no canal. Eu vou estar fazendo o último comentário. Bom, a Bíblia nos declara que nós temos que ter os frutos do Espírito de Deus. Nós temos que portar os frutos do Espírito de Deus. Gálatas 5:22. Então, se você diz que é batizado do Espírito Santo, se você diz que tem uma unção transferida, e não ama, não é benigno, não é paciente, não é longânimo, não obedece os mandamentos, você não tem unção do Espírito Santo. Você não tem unção do Espírito. Você não tem a unção dada pelo Espírito, porque a unção, ela é a manifestação e os frutos são o caráter. É necessário aprender a diferenciar, é necessário aprender a fazer a menção correta daquilo que a palavra de Deus está dizendo, daquilo que a palavra de Deus nos mostra, daquilo que a palavra de Deus nos declara. Então é necessário nós fazermos essa distinção, é necessário nós fazermos esse parâmetro para que não haja confusão, para que não haja confusão acerca do assunto tratado a unção do Espírito. Eu vou estar deixando o meu último comentário para acrescentar tudo aquilo que eu falei. Eu vou estar deixando uma palavra de Deus que está no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ler o livro de Gálatas capítulo 5. Eu vou entrar aqui no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 22. Deixa eu ver. Gálatas, achei. Efésios 5, 20. Vamos ler o 16 para maior entendimento. O 16, o 17, o 18 e o 22. Vamos ler o que a palavra de Deus ela nos diz acerca dessas coisas. Efésios 5, 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e não cumpreis as concupiscências da carne, porque
A carne limita contra a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 22, vamos ler, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, temperança, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, nós entendemos e nós vemos que quem diz que tem o Espírito Santo e não tem os frutos baseados aqui, está mentindo e não tem o Espírito Santo. Então, se você diz que tem o Espírito Santo e não ama e não tem os frutos, é necessário você avaliar os seus conceitos e voltar à palavra. É necessário você avaliar o que de fato você precisa para voltar ao primeiro amor, para ter os frutos e para ter a valiosa unção do Espírito Santo. Eu espero que você tenha entendido esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para receber as notificações, para você poder ver os próximos vídeos do canal. Abraço e Deus abençoe. Eu espero que você tenha sido edificado pela palavra e pelo ensinamento de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.